Vai começar a Gentileza. gravar. Obrigada. Começou a gravar. Hoje é a nossa quarta aula, nós vamos estudar a quarta e a quinta aula hoje, tá? Que é a aula de neurônios, tá? Poda neuronal, quer dizer, e memória. A aula de poda neuronal, vou começar agora, tá, pessoal? Se tiver dúvida, nós vamos fazer uma revisãozinha, bem pequenininha, de alguns conceitos que nós já estudamos no curso de neurociência, tá? Então, lembra que nós estudamos no comecinho do curso sistema nervoso central e sistema nervoso periférico? Então, no sistema nervoso central, certo? Nós temos o encéfalo, que é o cérebro, né, que nós chamamos de cérebro. Dentro do encéfalo, gente, essa casca dura aqui, ó. Dentro do encéfalo que tem o nosso cérebro, tá? E nós temos a medula espinhal. Então, todos os neurônios, né, eles vão passando as informações pela medula espinhal. O encéfalo vai mandando todas as informações através dos neurônios, que vai passando pela medula espinhal, que leva a todo o nosso corpo, né? E o encéfalo está dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo, tá? Aí lá na primeira aula eu expliquei o que é o cérebro, o que é o tronco encefálico, o que é o cerebelo, o que o cerebelo faz, o que o encéfalo faz, o que tem dentro do encéfalo, né? E aqui nós dividimos em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, eu falei de cada um desses itens aqui, para que serve cada um. Então, são coisas que é difícil de memorizar mesmo, que é muito complexo para a gente, né? Que a gente não estuda todo dia esses assuntos, né? E depois nós temos o sistema nervoso periférico, que nós temos os nervos e os gânglios espinhais e os autônomos e sensitivos, que tem a ver com toda aquela parte dos órgãos sensoriais, né? Que nosso órgão é todo sensorial, nosso corpo é sensorial, né? Nós sentimos calor, sentimos frio, medo, né? Tristeza. E, fazendo uma revisão, para que serve a bainha de melina? Quem lembra? Para que serve a bainha de melina? Ela é para proteger, né, o sistema nervoso. Nós Não é temos isso? o neurônio, nós temos uma célula que chama neurônio. Para Esse proteger os neurônio, axônios. isso, ele vai proteger o axônio, né? A correntinha ali, lembra daquela correntinha? Lembra de uma árvore, né? Eu tenho o neurônio, que é o núcleo, dentro dele tem um núcleo, e aí ele tem as raízes, que são as raizinhas deles ali, né? Aí, o que eu tenho? Eu tenho a Os cordinha, os dendritos, aí tem a cordinha ali, que é o axônio, e esse axônio é revestido pela bainha de melina. Para que serve? Para poder acelerar a velocidade dos impulsos nervosos, tá bom? Que essa bainha de melina vai acontecer a conexão, né, da sinapse, vai mandar uma mensagem para outra através de uma química que acontece ali, uma transmissão, né, química. Aí o que acontece? E vai acontecer ali que os dendritos vão se encontrando com outros e vai acontecer na sinapse. Sem sinapse não há aprendizagem, tá, gente? Então, precisa de ver a sinapse para ver a aprendizagem. Então, a bainha de melina, se ela não estiver fortalecida, se ela estiver defeituosa naquele neurônio, a transmissão não vai passar ou vai passar muito, muito devagar, lentamente. Aí a aprendizagem também vai ser lenta, né? Então, eu tenho sinapses químicas e sinapses elétricas, tá? A maior parte das nossas sinapses são elétricas, por neurotransmissores, tá? Então, eu tenho ali, ó, o terminal axônio, tem a membrana pré-sináptica, tem as moléculas dos neurotransmissores. Nós vamos ter uma aula só sobre neurotransmissores, tá bom? Para vocês entenderem que quando há uma conexão de um neurônio com o outro, são os neurotransmissores ali que vão mandando as informações também, né? Aí eu tenho a vesícula sináptica, a fenda pré-sináptica, né? Então, aqui é o neurônio, tá bom? Mostrando o neurônio. E aí eu tenho as células glias. Para que servem as células glias? Vocês sabem? Não. São células de células, sustentação. elas vão ajudar a nutrir os neurônios também, entendeu? De sustentação, Então, né, professora? sustentação, a nutrição dos neurônios também, que dentro das células glia, né, eu tenho a macroglia, a microglia, e o nosso cérebro tem bilhões e bilhões de células glias, entendeu? Gliais, né, gliais, quer dizer, para ir ali, está ajudando na sustentação do neurônio, organização dos neurônios,
né? Eu tenho a macroglia, onde tem os atrocítios, que servem para organizar e nutrir os neurônios, o oligodendrócitos, forma a bainha de mielina, as células de Schwann, forma a bainha de mielina, o sistema nervoso periférico, né? Aí tem a microglia, células fagocitárias, onde acontecem as doenças e lesões. Então, assim, é uma revisãozinha bem rápida aqui, para a gente saber o que é cada uma, tá bom? Aí, uma revisão do cérebro. O cérebro é dividido por partes, né? Então, nós temos o lobo occipital, que tem a ver com a visão, fica bem atrás. O lobo parietal, que tem a ver com essa parte motor e as sensações, tá? O lobo temporal, que tem a ver com a linguagem e a audição, onde tem a área de Broca e a área de Wernicke, a área da linguagem, está nesse lugar, o lobo temporal, tá? Temos o lobo frontal, que tem a ver com a fala, pensamento e emoção, e o cerebelo, que tem a ver com o equilíbrio dos movimentos. E a área de Wernicke tem a ver com a percepção e decodificação do som, e a área de Broca, desenvolvimento da fala. Então, guarde bem isso, tá, gente? A diferença da área de Wernicke para a de Broca. Por quê? Na hora que você vai avaliar uma criança com dislexia, por exemplo, né? Ela tem dificuldade nessa área da linguagem, na área de Wernicke e Broca, né? Na aula de dislexia que eu dou, quando tem o giro cingulado, né? Quando tem essa parte do giro cingulado, onde que eles mandam uma conexão, né, de um lugar para de um cérebro, de um lobo para o outro lobo, aí não há essa conexão perfeitamente no cérebro da criança disléxica, por isso que ela inverte as letras, né? Tem dificuldade fonológica, que tem a ver com o desenvolvimento cara de Broca, tá? A percepção da decodificação do som, a parte visual da letra, né? Tem a ver com o lobo occipital, quando manda as informações ali, tá? E aí, o que acontece, né? Então, nós temos aqui, novamente, o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, né? Tem o neurônio de cima e o neurônio de baixo, certo? E aí é onde acontecem os neurotransmissores que vão agir ali, vai haver uma reação química, que é onde a informação vai passando para o outro, né? O sinal elétrico vai passando ali, vai o sinal químico, né? Vai passando ali através da bainha de mielina, que tem que estar nutrida, através das células glias, né? Tudo depende do outro para que haja essa aprendizagem na criança, tá? Então, a sinapse depende da estimulação também do meio ambiente. Então, quando há uma transformação, hoje, eu vou dar um exemplo de hoje, né, gente? O menininho está no 7º ano e ele não sabia multiplicar. Aí eu ensinei multiplicação para ele através de desenho, sabe? Assim, 2 vezes 2, 2 bolinhas, dentro de 2 vezes 2, né? Não, 2 vezes 3. Então, tem 2 bolinhas, dentro de cada bolinha ficou 3 bolinhas, 3 estrelinhas, sei lá, você inventa o desenho, para que você entenda o processo da multiplicação, né? Mas da divisão, ele não conseguiu entender. Quando ele entendeu a multiplicação, mesmo com desenho, houve ali uma sinapse, uma mudança de comportamento, entendeu? Houve aprendizagem. Ele entendeu. Agora, hoje eu vou ensinar divisão. Gente, não entra divisão na cabeça do menino. Então, eu vou ter que elaborar estratégias diferenciadas para ensinar divisão para ele. Entendeu? Ele não consegue entender o processo de divisão. Então, eu vou ensinar para ele, por exemplo, 24 dividido por 2. Ele não consegue entender que o 2 da dezena posso dividir por 2 da unidade ali, né? Do divisor ali. Entendeu? Ele não consegue entender isso, sabe? Eu expliquei várias vezes, mas ele não entendeu. Então, eu vou ter que tentar elaborar uma outra estratégia para que esse menino possa aprender, tá? Aqui tem uma imagem dos neurônios fazendo a sinapse, tá, gente? É desse jeito que acontece no nosso cérebro o tempo todo, as conexões sinápticas, é dessa maneira que acontece no nosso cérebro, tá? A gente não, é legal, né, que existe hoje, né, esses videozinhos aqui para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali no nosso cérebro, né? Então, o desenvolvimento do sistema nervoso, a neuroplasticidade e a aprendizagem, tudo depende do quê? Né? Da sinapse, né? O cérebro se liga a órgãos periféricos, tanto para receber informações como para enviar os comandos que permite a interação com o mundo exterior e interior. Então, nós temos os nossos órgãos, o braço, a mão, o pé, né, os dedos das mãos, certo? Então, aí, o que acontece? Tudo que esse meu órgão externos, né,
Então, toda essa aprendizagem que acontece desde o bebezinho depende de uma estimulação do meio ambiente, certo? E como? Através de estimulação, né? Através de comandos, através de ensino. Mesmo a criança sendo deficiente intelectual, ser uma criança autista, né, com deficiência intelectual, ela também tem capacidade de aprender. Ela vai aprender dentro da limitação dela, mas ela também vai aprender, mas vai depender da estimulação do meio ambiente. A minha amiga tem uma filha autista, né, gente? Já tem 10 anos, 9 anos, né? Ela é maior que eu, já está do meu tamanho. E aí, eu perguntei para ela assim, é tão difícil, sabe, gente? É muito difícil ser mãe de autista, não é fácil. Eu perguntei para ela assim, se você não tivesse estimulado a sua filha, a menininha aprendeu a ler e escrever, né, com muita dificuldade, ela ainda escreve com letras enormes, ela não consegue escrever pequenininho, porque tem uma dificuldade nessa parte da coordenação motora fina, né, os autistas. Só que eu fiz uma perguntinha para ela, Jaque, se a sua filha, se você não tivesse estimulado a sua filha como você estimula, como que ela seria hoje? Ela falou assim, seria um bicho do mato. Foi o que ela respondeu para mim, entendeu? Por exemplo, olha, se ela deixar, gente, um pouco que a menininha tem que vigiar o dia inteiro. Então, assim, quando ela era menor, se ela descuidasse um pouquinho, ela pegava massa tomate da geladeira e jogava na cozinha inteira, na parede, todo lugar, porque eles são sensoriais. Então, eles não têm noção que não pode pegar aquele potinho de massa tomate e pegar e brincar. Pasta de dente, pega pasta de dente, espalha pasta de dente o banheiro inteiro, sabe? Então, assim, coisa tem que ir ensinando que não pode, ensinando. Uma hora pode ser que pare, né? E então, para você ver, como tudo depende mesmo as crianças especiais, depende da estimulação do meio ambiente para que ela aprenda o correto, o certo, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Mesmo ensinando, não é fácil. Né? Quando ela quer vir aqui na minha casa, ela associa a casa com o animal. Então, por exemplo, aqui em casa tem 2 gatos. Então, quando ela quer vir aqui na minha casa, ela fala gato Chico, né? Então, a mãe dela já sabe que é na minha casa. Ela fala, eu quero ir na casa da Rosimeire. Ela não fala isso, porque eles têm dificuldade nessa parte da área da linguagem. Então, por isso que eu vou falar das podas neuronais, é o que acontece com uma criança autista, principalmente autista, tá, gente? Então, as nossas células são constituídas enquanto o nosso organismo se desenvolve dentro do útero materno, tá? Quando a criança nasce, já tem prontos em seu cérebro esse conjunto de circuitos, ainda que eles não estejam funcionando em plenitude. Então, desde lá, quando vai começando a formar o encéfalo da criança, né? Que eu falei isso na aula, acho que na segunda aula, então já vai havendo conexões neuronais ali, né? E vão se formando bilhões de neurônios ali, certo? Então, a maior parte do sistema nervoso é construída ainda no período embrionário fetal, tá, gente? Se um defeitinho acontecer ali nessa parte do período embrionário, é o que vai acontecer de uma criança ter uma possível dislexia, descalculia, desortografia. Sim, eu vou mandar sim o slide. Então, assim, qualquer coisa pode ser hereditário, pode ser daquela mãe que fumou muito durante a gravidez, daquela mãe que usou drogas durante a gravidez. Então, assim, uma gravidez mal planejada, né? Que a mãe usou muita droga, liberou muito cortisol, passou muito nervoso, né? Pode acontecer nessa formação, acontecer algum problema ali. No nascimento, né? Quando a criança nasce, a criança falta oxigênio no cérebro, aí vai afetar toda essa parte do sistema nervoso ali, dessa parte da construção do cérebro, né? O que torna os cérebros diferentes é o fato que os detalhes de como os neurônios se interligam vão seguir uma história própria. De novo aqui, né? Tem uma foto de um neurônio, eu tenho os dendritos, olha, corpo celular, vocês vão memorizando aí, gente, é importante, porque nós estamos estudando neurociência, não é? Então, vocês precisam de saber como que é um neurônio. O que eu falo para vocês é o seguinte, vocês começaram a desenhar, né? Fazer o mapa mental do neurônio, desenhar o neurônio de cor, sem olhar, e começar a escrever as partes de cada parte do neurônio e para que serve cada parte ali. Entendeu? Para que servem os dendritos? Para que serve... né? O neurônio é formado pelo quê? Pelo corpo celular, pelos dendritos, onde vão ver as conexões. Um neurônio, gente, olha quantas... Ó, tá vendo? Ó, tem um dendrito, tem a raiz ali, não tem?
Ó, num dendrito tem 1, 2, 3, 4, olha, no outro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, 16 filamentos ali, onde eles vão fazer conexões com outro neurônio, tá? Então, eu tenho axônio, né? Nódulos de Javier, tá? De uma bainha de melina para outra bainha de melina, tem esses nódulos de Javier, tá? Ali, ó, esse mais gordinho é a bainha de melina, e o neurônio tem que estar perfeito dessa maneira para que haja sinapse e haja aprendizagem, tá? E essa sinapse já vai acontecendo lá no útero materno, tá, pessoal? Pensando que não? Lá no útero materno já acontece a sinapse. As sinapses vão acontecendo do som que a criança ouve, da mãe que canta para a criança, conversa com a criança, o carinho que o pai acaricia a barriga da mãe, conversa com a criança, põe o ouvido ali na barriga da mãe. Tudo isso aí vai estimulando essa parte neuronal da criança, mesmo a criança estando dentro do útero, tá? Então, a história de vida de cada um constrói, desfaz e reorganiza permanentemente as conexões sinápticas entre os milhões de neurônios que constituem o cérebro, tá? Temos, em média, 800 bilhões de neurônios, tá? As células começam a se desenvolver seus prolongamentos de dendritos e axônios que serão indispensáveis para a recepção e o envio de estímulos a outras células. Então, as células vão se desenvolvendo ali no útero, né, no bebê, né, conforme vai crescendo, o bebê vai crescendo, essas células vão se desenvolvendo, tá? Os neurônios podem ter diferentes formatos e tamanhos, e muitos têm características que são próprias de determinadas regiões do sistema nervoso. Eu já mostrei para vocês em outra aula os tipos de neurônios, né, de formatos e tamanho dos neurônios, e o nome deles também. Agora, falando sobre a poda neuronal, tá? A poda neuronal é um evento natural e esperado no processo de formação do sistema nervoso central, tá? Uma criança nasce com aproximadamente 100 bilhões de neurônios, cerca de 15% a mais que terá quando adulto. A poda neuronal pode ser resumida como uma limpeza que o cérebro executa, descartando neurônios e sinapses que não estão sendo usados. Então, nós chamamos isso de apoptose, né? Então, eu coloquei, acho que eu gravei um videozinho pequenininho lá no Instagram, né? Falando da apoptose. O que é apoptose? Os descartes desses neurônios, tá? E sinapses que não são usados. Então, por isso que eu falo para você, a gente tem que aprender por repetição, repetindo várias vezes a mesma informação, né? Que aquelas sinapses vão se consolidar na memória de longo prazo, né? Tudo que a gente aprende vai para a memória de curto prazo, que fica no hipocampo, e ali é uma lixeirinha que à noite, principalmente à noite, na hora que a gente dorme, tá? Isso vai eliminando, o cérebro vai eliminando, descartando os neurônios e sinapses que não foram usados, que está ali paradinho, né? Agora, se houve uma aprendizagem significativa, aquilo lá está no cérebro, tá, né? Por exemplo, o menininho que não sabe fazer de conta de divisão, um exemplo, ele não teve ele não conseguiu resgatar na memória de longo prazo dele, lá no primeiro aninho, o segundo ano, ele está no 7º ano, gente, o 8º, coisa assim. Lá no 4º, 5º ano, dessa aprendizagem do processo, como que se faz uma conta de divisão, entendeu? Porque se ele tivesse, né, se houvesse sinapses, né, sinapses que foram para a memória de longo prazo, ele ia conseguir resgatar essa informação da memória e aprender o processo da divisão. Então, olha só, eu expliquei 5, 6, 7 vezes, ele não conseguiu entender. Porque eu ensino, eu falo para a criança ir lá na mesa fazer sozinho. Né? Que eu estou fazendo um relatório, aí eu vou explicando assim, ó, vai lá, tenta fazer, se não conseguir, você volta aqui. Aí eu ficava olhando para ele, conseguiu? Não conseguiu. Aí voltava, explicava. Aí eu mandava ele lá tentar fazer. Continha simples, gente, 12 dividido por 2, 32 dividido por 2, estou trabalhando metade, né? Primeiro, para entender o processo de divisão, que é metade de 32 é dividido por 2, ele não conseguiu aprender. Então, quer dizer o quê? Ele não teve nada do passado dele que pudesse resgatar na memória para ele entender esse processo de divisão. Eu estou explicando da minha maneira que eu creio que seja isso. Se vocês quiserem falar, pode falar também, tá? Então, especialmente nos 2 primeiros anos de vida, tais neurônios estão fazendo as conexões em uma velocidade extremamente intensa,
de acordo com o que a criança experimenta e vivencia e é estimulada. Olha a importância da estimulação dessa criança nos 2 primeiros anos de vida. Eu falei para vocês, né? Mostrei para vocês uma imagem de uma outra aula, que nessa idade, até 6 anos, é o boom da sinapse, né? O boom de neurônios que a criança tem, de sinapse. Por isso que nessa época, a quantidade de neurônios e sinapses que a criança tem, né? Nesses 2 primeiros anos de vida, até os 6 anos, é a mesma quantidade que a criança vai ter para a vida toda, certo? Então, por isso que essa estimulação precisa haver nos 2 primeiros anos de vida, no máximo até 6 anos. Se passar dessa idade, gente, é muito impossível. Uma criança autista mesmo, né? A filha da minha amiga, por exemplo. Se vocês quiserem assistir o canal dela, gente, ela passa muita informação, juntando as peças do autismo, tá? Vai lá, ela passa muita informação sobre o autismo. Então, se a minha amiga não tivesse ensinado a menina dela a aprender a ler, hoje ela pega o celular, ela consegue procurar no YouTube, ela consegue ler as palavrinhas, consegue achar o filminho que ela quer, porque ela consegue aprender a ler, entendeu? Mas quantas crianças com nível 2 de suporte, nível 3 de suporte não aprendem a ler? Porque se não tiver uma estimulação constante, só que assim, é todo dia ela pegava com a menina, 2 horas por dia para ensinar a ler. E a leitura de uma criança autista, gente, o ensino da leitura de uma criança autista não é o mesmo que de uma criança normal, né? Então, o ensino é muito devagar, é por letra, por sílabas, começa a juntar sílabas primeiro, a gente começa pelos encontros vocálicos primeiro, a, e, o, i, o, ui, depois que ela aprendeu isso, aí que vai para as palavrinhas bem simplesinhas, depois que vai para palavrinhas complexas, né? Então, assim, escrever textos, impossível. Esse nível 2 de suporte, assim, pela limitação da criança, é para sobrevivência mesmo, né? Para algum dia conseguir escrever um texto, não consegue. É muito difícil, tem muita estimulação, muita, tá? Então, por isso que a criança tem que ser muito estimulada nos primeiros anos de vida. Quanto mais estímulos forem executados, em frequência e intensidade, mais fortes suas conexões também vão se tornando, formando e permanecendo. Por outro lado, as conexões que não são muito utilizadas ou que não estão tão fortalecidas vão sendo eliminadas através desse processo chamado poda neuronal. Então, olha a importância de trabalhar com essa criança, muito jogo, muita repetição, muita brincadeira, trabalhar muito essa parte sensorial, mole, duro, áspero, né? Em cima, embaixo, os pré-requisitos da alfabetização, atrás, na frente, né? Então, olha a importância, certo? Então, olha só, quanto mais estímulos forem executados em frequência e intensidade, mais fortes as conexões, gente, mais fortes as conexões. Portanto, isso rapidamente nos remete à importância das intervenções especializadas e intensivas para o autismo, que eu acabei de falar. A poda neuronal acontece durante toda a nossa vida, vai havendo poda neuronal. Alguns neurônios vão sendo descartados, né? Começando ainda no intrauterino. Podem ser dando de forma muito mais intensa e significativamente em 2 fases. Na primeira infância, né? Coincidindo muitas vezes com a época em que os pais relatam a regressão e perda das habilidades em crianças com transtorno de espectro autista e posteriormente na adolescência. Então, o que acontece? Essa minha amiga mesmo, né? A menininha, até 1 ano de idade, era normal. Ela olhava na foto, né? Ela brincava, ela ria. De 1 ano para frente, houve essa poda neuronal. E aí, o que acontece? Afetou muito essa área da linguagem. A criança parou de olhar, parou de sorrir, parou de brincar. Então, você vai observando a característica de crianças autistas, crianças que têm essas características, não ri, não sorri, não brinca, né? Fica sempre no mundinho dela, enfileirando as coisas, né? Então, o que acontece com a poda neuronal, certo? Se há uma poda exagerada por volta dos 20 a 24 meses, de 1 ano a 8 meses, né? De 1 ano e 8 meses a 2 anos, a criança pode regredir em algumas habilidades. Para a recuperação das habilidades, se recorre a terapias, olha só. Então, você já lembra de uma criança autista, né? Eu tive 2 autistas no ano passado, gente. Olha, sério mesmo, não é fácil. Não é fácil para a mãe, não é fácil para a gente que é professor. Eu tinha 2 bebês na minha sala, de 2 anos e meio, entendeu? Na hora que eles queriam alguma coisa, eles não conseguem falar. Enquanto todas as outras crianças falavam, né, que eu fazia roda de conversa, pequenininho, 2 anos e meio, 3 anos, todos os dias, no começo da aula, eles sentavam, né,
E eu fazia roda de conversa, perguntando, o que você fez hoje? O que você comeu hoje? Né? Ah, a professora, o que você fez ontem, no domingo? Você passeou? Você foi no shopping? Às vezes uma criança imita a outra, né? A criança fala assim, eu fui para a praia. Nossa, você brincou com areia, né? E tal. Aí a criança realmente foi para a praia. Aí a outra criança acaba falando também que foi para a praia, sabe? Então, olha só. Então, a criança, ela aprende com imitação, né? Então, assim, como eu dei aula de educação infantil 5 para 6, 7 anos, eu consigo saber bem como que é essa fase. Então, essa fase de 1 ano, 8 meses, 2 anos para 3 anos, 3 anos, é a idade que a criança consegue construir frases, já consegue conversar, ter um diálogo, manter um diálogo, falar do que aconteceu. Teve um menininho falava sempre assim, que fui na igreja, ele cantava as musiquinhas da igreja na sala, eu achava a coisa mais fofa do mundo, sabe? E eu conseguia cantar a música inteirinha que ele aprendeu na igreja. Então, olha para você ver. Agora, eu estava com 2 autistas, né? Olha a diferença. Eles ficavam correndo para lá para cá, e não parava na roda, e eu sentava no meu colo, não ficava no meu colo, chorava. Aí, às vezes, a gente, educadora, tinha que estar pegando essa criança. Na hora da alimentação, né? Ele estava com fome, ele não consegue expressar que está com fome, a gente tinha que deduzir que estava com fome. Aí eu mandava ir lá na cozinha, pegar uma bananinha para ele comer, uma maçã. Eu tinha que descobrir que fruta, que tipo de fruta que essa criança gostava, sabe? Porque ele não tinha comunicação verbal, gente. E o certo, quando a criança não tem comunicação verbal com essa idade, tem que estar usando o PECs, tem que estar levando para a escola, a maletinha PECs, a criança tem que ser ensinada, né? Eu quero comer banana, vai mostrando a figurinha ali, ó, o menininho comendo banana, deu ele vai apontando as figurinhas. Então, isso aí tem que ser estimulado desde pequeno. Já descobriu que é autista, gente, não tem comunicação verbal, tem que estar usando o PECs. Não tem como. É a comunicação da criança. Depois, se a criança vai falar... Professora, Ai, que... desculpa, Fala. desculpa atrapalhar. Esse PEX, como fala? PECs. É uma PEX. maletinha que a Você mãe poderia me faz. explicar um pouquinho o que é ele, que eu não conheço? É uma maletinha que a mãe faz com uma alcinha aqui do lado, e ela abre. Eu até comprei uma para fazer uma para mim, sabe? Porque eu estava com muitas crianças autistas sem comunicação verbal, e eu também fui professora do AE 5 anos, né? Então, eu queria comprar, eu até comprei a bolsinha, a maletinha para fazer uma para mim. Então, você compra uma pastinha, fizer eu procuro a minha, mostro para você, ou então peço para minha amiga gravar dela, e eu Uhum, ponho no grupo para vocês. A minha amiga grava se eu pedir, porque o filho dela não falava. Agora que está uhum, começando a falar algumas palavrinhas com 5 anos, gente. Então, o que acontece? Aí lá tem assim, eu quero comer banana, um exemplo, tá? Aí tem a uhum. figurinha do menininho, tá? Aí tem a banana, né? A figurinha dele comendo banana, com a imagem da banana. Né? Eu quero ir ao Uhum. banheiro. Aí tem o menininho e o vaso. Você entendeu? Vai ter nas Isso fichinhas. funciona em qualquer nível de Se não autismo. tiver comunicação verbal, funciona. Tem que Uhum, ensinar. O PECs tem que ensinar. Tem até o curso do PECs, né? Tem até o curso PECs. Só que é caríssimo o curso. Teve um em São Paulo agora, uma turma. Eu estou no grupo, né? Procura uhum. no Instagram, PECs, que você vai achar lá a São, pessoa que é a única pessoa no Brasil que pode dar esse curso do Vou PECs. são colocar. fichas, professoras, assim, são Bichinhas. fichas que São. são colocadas, né, com a Sim. imagem Aí tem um entendi. velcrinho, né? Tem um velcrinho, aí tem uma parte. Faz o seguinte, ao invés de eu explicar aqui para vocês, eu peço para minha amiga gravar rapidinho, gravar para mim, aí eu ponho lá no grupo para vocês entenderem que é o PEX, tá bom? Eu peço para ela gravar, que ela tem tudo, filho dela Tá, autista, ok. né? Ele não é Obrigada. verbal. Agora que ele está começando a falar, eu fiquei feliz. E ele vem, e eu tenho 2 mães autistas que vêm na minha casa, que eu fui professora do AE dessas crianças, e eu peguei amizade com as mães, sou amiga até hoje, e às vezes eu chamo para tomar um café aqui na minha casa, sabe? Porque eu amo as crianças, né? Então, aí eu vou passar o link do grupo delas, no grupo, pode ser? Uhum, Do Instagram, para vocês conhecerem, tá? Elas. tá Ó, bom. então é o seguinte, elementos do sistema imunológico parecem ser essenciais para realizar o processo de eliminação. A poda errada em crianças e adolescentes pode lançar as bases para os distúrbios neurológicos. Por exemplo, o sistema imune desregulado e que leve a uma poda excessiva na adolescência aumenta o risco de esquizofrenia. Já no autismo, observa-se uma menor poda na primeira infância. Então, assim, gente, então, uma poda neuronal. Todos nós temos podas neuronais, certo? Só que é normal
o cérebro vai eliminando, né, o que não é significado, não tem significado, sabe? Quando as informações vão para o nosso hipocampo, vai ficar lá o que tem significado para o hipocampo ali, certo? Que não tem significado, vai para a lixeira, como se fosse pode ser eliminado. Você entendeu? Então, olha só, então uma poda exagerada que acontece com crianças autistas, entendeu? Então, geralmente, gente, essas podas são na área da linguagem. Por isso que a criança autista tem dificuldade para falar, às vezes na área motora, né? Dificuldade para andar. Então, vai depender aonde que foi a poda ali mais drástica ali no cérebro da criança. Aqui um videozinho, aqui eu peguei esse vídeo lá da minha amiga, né? Que é juntando as peças do autismo. Aqui explicando um pouquinho, tá? Vou passar para vocês. Então, aqui, vamos ler? Vamos ler junto? Lê para mim, pessoal. Vocês sabiam que crianças e adolescentes com autismo podem ter um excesso de sinapses no cérebro? Eu vou continuar aqui, ó. Sinapse é o encontro de neurônios cerebrais. Ai, peraí. Opa! Saiu. Desculpa, eu tirei sem querer. É que tá peraí. sem som, né, professora? Então vocês vão lendo, que para mim tem som. Tá bom. Aqui já leu, professora. Já leu, então você leu outro. Sinapse é o encontro de neurônios cerebrais que irão ali... Opa, pulou, professora. Peraí, eu dou pausa. Tá rápido. Aqui, Sinapse é o encontro de neurônios cerebrais que irão ali fazer uma troca de informações. isso. Lê, Jéssica. Bem, Aqui. o excesso de sinapse do cérebro de pessoas com autismo tem relação com a falha ou diminuição na poda neural. Entenderam essa parte? Entenderam? Uhum. Sim. Por isso... Peraí. Sem querer saiu, gente. Só um pouquinho, peraí. Difícil controlar isso aqui, viu? Por isso são cérebros mais hiperativados, hipersensíveis, desorganizados, com sinais de excesso de atividade desordenada em algumas áreas e hipo ou baixa atividade em outras. Tá? Aqui que é lá da aula modalidades, né? Hipo é o quê? Tem o hipo e hiper. Hipo é abaixo. Certo. Hipo, abaixo. Né? Por isso que eles têm muitas dificuldades para aprender, né? Então, ou baixa atividade em outras. Vamos ver outra aqui. Hiperativos, né, professora? Hiperatividade tem muita atividade, né? É isso. Tá vendo? Ela explicando lá no canal da Juntando a Peça do Autismo. Aqui é ela, que o marido dela que é a Valentina, a filhinha dela, tá? Então, aqui, a poda neuronal é um evento natural e esperado no processo de formação do sistema nervoso central, tá? Então, é uma coisa natural. O que acontece em crianças autistas, essa poda vai ser maior. Vai eliminar o que não é para ser eliminado, entendeu? Por isso que eles cansam de estudar para ler, para escrever, né? Isso seria só com 2 anos e com 6, essa poda, essa maior poda. A maior poda geralmente começa entre 1 ano e meio para 2 anos e meio, depois 6 anos, depois na adolescência. Uhum. As podas mais maiores, né? As maiores podas. Então, as primeiras estruturas que vão formar o sistema nervoso central aparecem logo no início da gestação. Porém, a arquitetura cerebral só estará completa cerca de 2 décadas depois. Olha só, gente, né? O nosso cérebro, hoje, né? Aqui está falando 20 anos, né? Mas hoje descobriu-se que até 24 anos agora, para essa parte do córtex pré-frontal, aqui, essa parte da frente, que vai até 24 anos para se formar completamente. Há toda a sequência de eventos envolvida nesse processo rígidos pela programação genética e sujeitos a influências diversas ao meio ambiente, especialmente exposição do álcool,
drogas, infecções nos períodos iniciais do desenvolvimento humano, foi o que eu falei. Qualquer coisa, alteração que aconteça ali no desenvolvimento do bebê, vai ter problemas, né, ali nessa parte neuronal também, tá? Então, proliferação, multiplicação de células é muito intensa na vida intrauterina. O cérebro do recém-nascido apresenta muito mais neurônios do que o cérebro do adulto. Migração. As células formadas movem-se do seu local de origem para posições que ocuparão de forma definida, seguindo um determinado padrão. A Professora, sinaptogênese. Oi. desculpa, só voltando um pouquinho, o que significa hoje estar assim para 24 anos, o aumento que se deu de 20 para 24 anos? O que Então, significa isso isso para a aí é neurociência? pesquisa, né? Foram pesquisas que os cientistas foram fazendo, que nas pesquisas mais antigas, que essa parte do córtex pré-frontal, né, onde tem a parte do nosso planejamento, era até 20 anos de idade. Agora, pesquisas recentes estão falando que a formação do cérebro do ser humano, né, nessa parte, que é a última parte a se formar, é o córtex pré-frontal, essa parte aqui, certo? Então, que essa formação aqui, onde tem a parte das funções executivas, que hoje em dia, pelas pesquisas de hoje, que vai até 24 anos de idade para a formação total, completa do cérebro do ser humano, nessa parte da questão do planejamento, que é essa última parte do cérebro que leva para completar totalmente. Então, por isso que aí falando, né? Por isso que os adolescentes, eles têm muita dificuldade de obedecer regras, certo? Obedecer regras, eles vão muito, né? Ontem, gente, eu assisti uma coisa na Record, ontem, que eu fiquei, nossa, eu fiquei muito triste, sabe? Que agora parece que as crianças estavam num jogo, não sei se vocês viram, num jogo que esses aproveitadores, né, para mim é psicopata, né? Que entrava no jogo e fazia a cabeça das crianças para poder tirar roupa, fazer o que as crianças faziam o que queriam, né? E aí eles pegavam, tiravam fotos dessas crianças. E aí eles ameaçavam as crianças que, se não fizer o que eles pediam, que ia colocar as fotos na rede social. Agora, imagina, gente. Então, por que essas crianças fazem isso? Porque essa parte do planejamento, das funções executivas, né, do pensar o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, isso aí vai até 24 anos para se formar totalmente. Né? Que é o Aí, controle inibitório, né, professora? isso. E aí a criança cai em armadilhas. Por que que elas caem em armadilhas facilmente, né? Por que que elas não têm essa inocência, elas não têm essa malícia? Porque também o meio ambiente tem que ensinar, né? Nos dias de hoje, ó, eu divulguei no grupo de pais lá da escola que eu trabalho, né? Vídeos falando que o pai tem que olhar a mochila da criança, né? Dia 20, gente, foram só de 400 crianças, foram 90 crianças para a escola. No atendimento psicopedagógico não foram nenhuma criança. Porque os pais também ficam com medo, né, de acontecer alguma coisa. Por que se todos os pais se reunissem, olhassem a mochila do filho, né? Porque o filho pode levar uma arma para a escola, por quê? Por causa de um jogo que ele está assistindo, que o pai não está sabendo, está sendo ali, né? Está sendo ali conduzido. Então, o que acontece? Por que essas crianças fazem isso? Por quê? Porque essa parte do córtex, neurocientificamente, né, pela explicação neurocientífica, eles não têm essa malícia, porque essa parte do cérebro ainda não está formada. E outra, para que haja também todas essas informações, precisa de estimulação do meio ambiente. Se o pai também, né, policia o celular dessa criança, põe um código lá, tudo que ele faz hoje em dia tem como, gente, né? Tudo que a criança faz vai no celular da mãe, né? Se a criança quer baixar um aplicativo, vai uma informação lá no celular da mãe, se pode ou não baixar o aplicativo. Então, olha só, tem como policiar tudo isso, mas vai depender da estimulação do meio ambiente e da família, né? Certo? Então, quando eu falo em proliferação, eu estou multiplicando essas células, tá? Quando eu falo em migração, são essas células que vão migrando, né, de um lugar para o outro ali no cérebro, tá? Quando eu falo em sinaptogênese, ou formação de sinapses, né, é o ponto de encontro entre dois neurônios, geralmente entre os dendritos e axônios, onde ocorre o quê? A transmissão de impulsos entre eles.
O pico da formação de sinapse ocorre no primeiro ano de vida após o nascimento, mas não é uniforme em todas as regiões cerebrais, tá? Como o caso da proliferação de células, há uma superprodução de sinapses que depois serão reduzidas pelo processo de poda, porque nosso cérebro, gente, não ia conseguir ia explodir de tantas sinapses, de tantos neurônios, entendeu? Então, Deus, eu penso assim, Deus faz tudo tão perfeito, né, que vai jogando fora, nosso cérebro, né, durante o sono, ele vai, principalmente durante o sono, ele vai jogando para fora tudo que não tem importância. Porque senão a pessoa, o nosso cérebro, cheio de informações que não têm significância também, como que não seria, né? Acho que as pessoas iam enlouquecer, né? Eu acho que não ia ter esse controle que a gente tem, você entendeu? Que o excesso de neurônios também não ia ser bom para o nosso cérebro, tá? Então, a mielinização, processo de revestimento dos axônios com uma substância lípida e proteica, que acelera a condução dos impulsos neuronais. Começa na vida uterina e continua por 2 décadas seguindo um padrão que atende inicialmente às áreas do cérebro que são utilizadas primeiro, né? Então, o cérebro vai fazendo esse processo de revestimento dos axônios, né, que vai acelerando os impulsos neuronais. Isso aí acontece no nosso cérebro o tempo todo. Falando de novo, a poda neuronal, como os anteriores, é um evento programado geneticamente. O número excessivo de neurônios e sinapses produzidos inicialmente gera um sistema de transmissão de informações sobrecarregado no cérebro imaturo. Aí vai acontecer o quê? As podas neuronais. À medida que ocorre uma demanda de utilização desse sistema para atender a necessidade do novo ser, desde as primeiras funções sensoriais e motoras, os circuitos recrutados têm suas sinapses fortalecidas, enquanto que outros circuitos se enfraquecem. Poda neuronal é como chamamos o processo que visa eliminar conexões neurais, né, que não são utilizados para melhorar o desempenho das que são efetivamente funcionais, ou seja, ela reorganiza a transmissão de informações entre as diferentes regiões cerebrais. O que acontece? Na criança autista, essa poda neuronal ela vai ser maior, por isso que acontece da criança ter dificuldade de aprendizagem, tá? Então, ocorre a sinaptogênese, com a mielinização. A poda também não ocorre de maneira uniforme, e sim com períodos diferentes em áreas diferentes também. Por exemplo, a poda no córtex occipital, responsável pela visão, entre outras coisas, está completa antes dos 6 anos de idade, enquanto o córtex pré-frontal, funções executivas, ela ocorre no período tardio da adolescência, que hoje, né, vai até os 24 anos. Observe-se a poda, que ocorre entre 18 e 30 meses de idade, está envolvida em alguns casos de autismo, aqueles que chamamos de regressivos. Então, a criança regride, tá? Até os 2 anos, a criança brinca, pula, sobe no escorregador, conversa. Se houver uma poda neuronal ali drástica, ela vai regredir, ela não vai conversar mais, não vai falar mais, não vai correr, vai brincar mais, entendeu? Por isso que a mãe procura um médico, né? Então, quando ocorre perda de habilidades previamente adquiridas, existe evidência que, nesses casos, alguns genes que controlam a poda estão alterados. Então, o que eu sei, gente, sobre o autismo, que a criança já nasce com gene ali, né, de um possível autismo. Aí, quando acontece essa poda neuronal drástica, aí que ali manifesta o autismo na criança. Fazendo com que o processo não aconteça de forma satisfatória, conexões não funcionais deixam de ser eliminadas, comprometendo a transmissão de informações entre uma área e outra do cérebro. Por exemplo, a área da linguagem, né? Por isso que a criança autista, às vezes, não fala, certo? Não interage, certo? Por quê? Porque essa área da linguagem foi alterada. Professor, Ó, oi. deixa eu só tirar uma dúvida. Essa poda neural, que a criança regride, que no autismo ela acontece com mais, né? Ela tem uma poda maior. Essa poda, ela pode ser maior também, ela pode ser mais drástica no caso, por exemplo, de uma criança que sentiu muita dor. Vamos supor, a criança, ela está aprendendo a falar. Só que daí ela se machucou, ficou internada, sentiu muita dor, e a criança até quase morreu. Aí ela estava começando a falar, na verdade ela regrediu e ficou um bom tempo sem conseguir aprender a falar. Você acha que teve uma poda neural que ela regrediu, ela
ela não perdeu aquilo que ela aprendeu, ou você acredita que seja só por ter sentido muita dor, ela atrasou na fala? Ó, é uma coisa que eu creio que houve, sim, uma poda neuronal ali, entendeu? Nesse momento. E aí, Uhum. através da neuroplasticidade, né, que ela vai conseguir voltar a falar, a conversar. No caso, essa criança voltou a conversar depois, falar? Sim, voltou. Demorou bastante, mas a criança Então, eu voltou a creio falar. que foi afetada ali a área da linguagem dela. Aí teve uma poda e depois ela teve que É, reaprender aquilo que ela já tinha reaprender. aprendido, né? Ó, vocês já viram falar de criança autista nível suporte 2, 3, até 3 mesmo, que conforme elas foram tendo as... Por isso que criança autista tem que ter fono, TO, fisioterapia, né? Por isso que criança autista tem que ter muito, uma equipe Uhum. multidisciplinar muito boa, né? Uma pessoa formada em aba, ou TIT, né? Depende do método que dê ali certo, né? Já viu falar de crianças autistas que elas estavam no nível 2 e passaram para nível 1? Não, Tem casos na internet, acho que é aquele Bruno, né? Bruno. Você entendi. viu o Sim, filho essa criança, ela não tinha diagnóstico de autismo, só estava começando a falar, aí ela teve um machucado muito grande, na verdade começou pequeno, depois aumentou, sentiu muita dor, e foi justamente no período que ela estava começando a falar, aí atrapalhou alguma bastante. alteração ela teve assim no cérebro. Para ela Uhum, parar de falar, alguma coisa aconteceu no cérebro dela, entendeu? E entendi. aí ela teve, aí através da neuroplasticidade, que é a repetição, o ensino constante, Aí o voltou. ensino de várias maneiras, que neuroplasticidade, a gente vai ensinar de várias maneiras aquilo mesmo determinado. Por exemplo, né, alfabetização muito né? Eu vou ensinar a criança a ler e escrever através de diversas maneiras, através do tato, através do ouvir, através do olhar, você entendeu? Através Uhum, andar no chão, em cima das letras, do desenho da letra. Então, assim, você vai ensinando, mas ensinando intensivamente para que aquela criança ela consiga voltar a aprender. A criança uhum. autista, se você tiver um ensino assim constante, gente, diz que o ABA tem que ser, eu não sei quantas vezes, mas parece que todo dia a criança que faz o ABA mesmo intensivo, parece que é todo dia, 3 horas por dia, coisa assim, todos os dias. Todos os dias. Bastante. Senão, não aprende. Não aprende. Então, aqui, aí falando um pouquinho do desenvolvimento do cérebro. Quinta semana de gestação, o cérebro está pronto, onde já tem ali milhões de neurônios, né? Até a quarta semana, giros e dobras, proliferação de neurônios, alimentação materna, podas neurais, perda de substância cinzenta, presença no corpo neuronal, tá? Ganho de substância branca, presença de mielina, tá? Do primeiro a 6 anos primeira poda a 6 anos, né? Tá aqui tem ali a poda neuronal com as crianças pequenininha, depois tem 6 anos e 12 anos. Aí tá falando também aqui que entre 6 e 12 anos nós chamamos de janelas da oportunidade. Por que janelas da oportunidades? Porque é onde tem um boom de neurônios, entendeu? Onde acontece é a época que a criança mais tem que ser ensinada. Agora, se vocês forem pensar, gente, é, cientificamente, né, é o certo mesmo, né, gente? Certo? Você vai deixar, vamos supor, uma criança que nasceu ali e você nunca ensinou, nunca estimulou nessa idade, depois vai ser muito mais difícil dela aprender. Por isso que quando a criança aprende inglês pequenininho, né, ela vai, vamos supor, mora no Brasil, tem 2 aninhos, aprendeu a falar a língua portuguesa muito bem, com 3 aninhos, vai. Foi embora para os Estados Unidos. Gente, rapidinho essa criança aprende a falar inglês. Por quê? Porque é a época da janela das oportunidades, onde acontece a maior parte das conexões neuronais ali, tá? E o cérebro, para ficar saudável, ele precisa de uma boa alimentação, atividade física, sono e muito carinho, né? Que nós aprendemos muito pelas emoções também, né? Então, ninguém aprende. Professora, Oi. desculpa. Não, pode terminar sua frase, depois eu pergunto. Não, porque assim, se a criança não gostar do professor, ou tiver raiva do pai e da mãe, ou pai e mãe, aquele pai e mãe muito, né, general, aí é difícil, né, da criança aprender, né? Pode Ai, falar.
Eu queria perguntar, a senhora pode voltar um minutinho, por gentileza? É sobre, até a 40ª semana, proliferação de neurônios, alimentação materna. Isso considerando, não já intrauterino, certo? Seria o leite, a amamentação? Sim, seria depois que Ah, nasceu. isso, porque considerando que as crianças nascem, né, antes, né? É porque aqui, ó, alimentação Entendi. materna, que é o Sim, leite sim. materno, né? Eu creio que o leite Entendi. materno vai ajudar muito, muito, muito essa criança também, né? Olha como é importante, né? Tá É bom, bom. obrigada, Ai, Deus, ó, professora. Deus faz tudo perfeito, né? Isso mesmo, É, concordo. aí eu tenho aqui, ó, corte cerebral, eu tenho aqui substância cinzenta e substância branca, né? Que a substância branca, gente, são as células glias, entendeu? E as cinzentas são os neurônios. O cérebro, aqui, ó, tem o corpo caloso. O que é o corpo caloso? É quando divide o cérebro ao meio. Só que um hemisfério, ele se conecta com o outro através dos giros angulares, sabe? Mesmo ele sendo dividido ao meio, um hemisfério se conecta com o outro, mandando as informações. A gente é tudo tão... Nossa, como é que Deus fez tudo tão assim, né? Como consegue? Eu fico pensando, né? A maravilha de Deus não dá para explicar, né, gente? É tudo muito perfeito. E uma coisinha que errada já dá tudo errado, não é verdade? Então, poda neuronal, fazendo com que o processo não aconteça de forma satisfatória, conexões não funcionais deixam de ser eliminadas, comprometendo a transmissão de informações entre uma outra área do cérebro. Então, por exemplo, se a criança autista, ela tem muita dificuldade de falar, muita dificuldade motora, para escrever. Por quê? Porque essa conexão de um lado do outro, essas informações de conexões neuronais que joga as informações de um lado do cérebro para o outro lado do cérebro não acontece perfeitamente como acontece com uma criança típica. Por isso que elas têm muita dificuldade. Na adolescência, o córtex pré-frontal ainda está desenvolvendo. Lembra que eu falei para vocês? Que pode explicar a impulsividade e as decisões imprudentes. Olha só, né? Então, ele está intimamente conectado aos gânglios da base, que desempenham um papel importante nas habilidades motoras. O corpo caloso, que interconecta, que é aquela, quando divide o cérebro ao meio, eu chamo aquela parte, região de corpo caloso, tá? Que interconecta os dois hemisférios e está se tornando mais espesso, o que aumenta a habilidade no processamento da informação. Olha só, gente, então, conforme a criança vai crescendo, mais o corpo caloso vai se formando ali entre os hemisférios direito e esquerdo, tá? E mais a criança vai tendo habilidade para novas informações, certo? Então, eu tenho aqui, né, uma poda aqui da substância cinzenta, com 13 anos, 15 anos e 18 anos. O volume da substância cinzenta atinge o ápice na infância. Lembra que eu falei para vocês? Que é nessa infância onde acontece o boom de neurônios, onde tem que ter a maior parte da aprendizagem da criança, e isso vai diminuindo com o tempo, tá? À medida que as vias neurais desnecessárias vão sendo podadas. As imagens de ressonância magnética mostram um grande volume de substâncias cinzentas em vermelho, certo? E os volumes menores em azul. Essa sequência indica que as áreas que desempenham funções mais avançadas, como lobos frontais, se desenvolvem depois. Aí explicando aqui, né, o desenvolvimento da criança. Então, assim, já terminei essa aula de poda neuronal. Quero saber se vocês entenderam, se deu para entender um pouco. Não tem muito o que falar, é um resumo mesmo, né? Aqui tá as Sim, referências, tá? Ó, referência pode estar vendo aqui, tá bom? E aí, é isso aí, né? Então, aqui que é poda, todos nós temos podas neuronais, só que na criança autista, essa poda neuronal vai ser maior. E vai afetar aonde, gente? Porque eu fui professora do AE, tá? Vai afetar a parte do sistema límbico também. O que é o sistema límbico? É hipocampo, tálamo e hipotálamo, certo? Onde acontece a parte das emoções. Então, pode ver que a criança autista, elas não gostam de abraçar, não gostam de beijar, não gostam de toque, muitas não gostam de toque, não gostam de socializar. Por quê? Porque houve uma poda neuronal drástica também nessa região, onde tem ali a parte das emoções da criança. Tá bom? Então, deu para entender? sim, foi muito boa a aula.
Então tá, espero que vocês tenham gostado. Aí, se eu achar mais informações aí, Obrigada. faz assim. Como o nosso grupo é um grupinho de estudos, se vocês acharem, pode pesquisar sobre podas neuronais, pode colocar lá no grupo, se achar um videozinho, né? Pode colocar lá, não tem problema. Mandei tanta coisa para vocês lerem da aula passada, se vocês leram. E eu tô lendo aos pouquinhos. Não, vai lendo, porque é para tirar dúvida de coisas que a gente teve dúvida aqui na aula, porque neurociência é assim mesmo, gente, neurociência é muito complexo, tá? Eu não vou saber responder tudo para vocês também, né? Porque é difícil.